Eu continuo pensando da mesma forma, eu não retiro aquilo que eu disse. A nossa liberdade, a nossa liberdade de expressão, ela tá escassa, né? O cantor sertanejo Eduardo Costa foi condenado criminalmente. Não cabe mais recurso e ele vai começar a cumprir a pena agora, sem choro e nem vela. Ele tentou reverter a decisão, mas não conseguiu. Você vai saber quem é a vítima, qual crime Eduardo Costa praticou e se ele se arrependeu ou não. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Mas antes de começar, olha, faz essa gentileza pra gente, se inscreva agora no nosso canal, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilhe as nossas histórias com todo mundo que você conhece, que gosta de consumir histórias policiais reais. No início de 2018, o cantor Eduardo Costa fez um comentário nas suas redes sociais com mais de 6 milhões de seguidores na época, chamando a apresentadora Fernanda Lima de imbecil e ainda acusou o programa que ela comandava na época, que era o Amor e Sexo na Rede Globo. Ele disse que o programa era voltado para maconheiro, para bandido e para esquerdista derrotado. Ele também incitou internautas a sabotá-la. Isso porque, no programa, a apresentadora Fernanda Lima abordou a luta das mulheres contra o machismo, racismo e também contra a homofobia. Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chamam de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e a mulher que diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca. Se levamos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta está apenas começando. Preparem-se, porque essa revolução não tem volta. Bora sabotar tudo isso? Boa noite, Brasil. Obrigada! Eu não vou ler o que o Eduardo Costa escreveu em seu post contra a Fernanda Lima, pois é bastante pesado. Na ocasião, ele se revoltou com o discurso feminista e progressista da apresentadora, pois entendeu que Fernanda Lima estava condenando o conservadorismo no programa que ela apresentava na Globo. Fernanda Lima se sentiu humilhada e difamada pelo cantor e representou em relação à instauração de inquérito policial contra o seu ofensor. O crime apurado no processo aberto pela Fernanda Lima foi o de difamação, que é a imputação ofensiva atribuída contra a honorabilidade de alguém, com a intenção de desacreditá-la na sociedade em que vive e provocar contra ela desprezo ou menosprezo público. A pena para o crime de difamação, para você saber, é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa pecuniária. Olha, mas pensa agora comigo, vamos lá. Sabe aquele ditado popular antigo que fala o que quer e ouve o que não quer? Foi o que aconteceu com o cantor Eduardo Costa, pois ele resolveu pedir logo em seguida desculpa à apresentadora Fernanda Lima no programa do Bial. Eu acabei entrando nas minhas redes sociais e falando pelos cotovelos, né? Eu continuo pensando da mesma forma, eu não retiro aquilo que eu disse, mas eu quero me retratar da forma como eu disse, o jeito que eu me coloquei. Eu acho que eu poderia ter sido um cara mais brando, mais tranquilo, poderia ter sido muito mais comedido ali nas minhas palavras. Infelizmente, eu não fui. Mas a mesma coragem que eu tenho para falar e para expor as minhas opiniões em relação a qualquer tipo de assunto, eu quero ter essa coragem de vir aqui no seu programa e pedir aí desculpa para a Fernanda Lima, para a família da Fernanda Lima, para o marido dela, para os filhos,
para os amigos dela, para os fãs que ela tem pelo Brasil inteiro. Inclusive, eu sou um grande fã dela. E ali no ápice da cabeça quente, ali, no momento em que eu não concordava com aquilo que estava sendo dito, me excedi na minha fala e acabei metendo os pés pelas mãos. Mas isso não parou o processo criminal contra o cantor sertanejo. Mostrando-se arrependido, ele falou em respeito às opiniões das pessoas. São de cada um. E eu fui desrespeitoso ali com a Fernanda Lima, respeito demais a posição dela, respeito as posições contrárias daquilo que eu penso. E eu acho que democracia é isso. Eu é que não fui democrático naquele momento. E eu peço perdão aí a todas as pessoas que se sentiram ofendidos com a minha fala, Biel. Rede social não é lugar de ficar vomitando coisas que as pessoas, às vezes, não estão dispostas a ouvir, que é ofensivo, que é triste. Você ofende porque a pessoa pensa diferente de você, as pessoas saem te ofendendo, ofendendo a sua honra, ofendendo a sua família, ofendendo o seu trabalho, ofendendo a sua sexualidade. E eu acho que todos nós temos que respeitar, independente da posição social, independente da opção sexual, independente do partido político, independente da ideologia, nós temos que ter respeito pelas pessoas, porque vivemos um momento de muita falta de respeito, inclusive minha, Bial. A verdade é que muita gente processada criminalmente por crime contra a honra, quando vem a condenação, acaba refletindo e vendo que na vida não podemos sair por aí ofendendo as pessoas gratuitamente. E outro vídeo que o cantor fez na fazenda dele diz que uma suposta condenação que disseram que ele sofreu é fake news. Falando que eu fui condenado num processo lá com a Fernanda Lima. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira, que isso é fake news, que não tem nada disso, que isso tudo é mentira, que não tem conversa nenhuma disso. Infelizmente, graças a Deus eu fui inocentado num processo há poucos dias e as próprias pessoas que perderam esse processo é que soltaram essa fake news aí para poder tirar o foco. Mas isso tudo é mentira, é fake news, é conversa para boi dormir. Mas Eduardo Costa, no mesmo vídeo, diz que existe um processo contra ele. O processo de fato existe, mas esse processo nem foi concluído ainda e vai demorar ainda para ser concluído, porque foi uma fala minha, muitos anos atrás, eu fui processado pela minha fala. Logo em seguida, no vídeo que o cantor fez, ele fala em liberdade de expressão. Hoje em dia a gente tem que tomar certas precauções, com o que a gente fala, porque tudo é a nossa liberdade, a nossa liberdade de expressão, ela tá escassa, Eduardo Costa fala do processo aberto pela Fernanda Lima, alegando que o pensamento dele continua o mesmo, mas que não teria colocado na internet da maneira como ele postou. Esse processo está em andamento, nunca, graças a Deus, foi um momento ali que eu resolvi desabafar, Para falar a verdade com vocês, eu assim, ainda continuo pensando da mesma forma, mas eu não faria a mesma exposição que eu fiz naquela época, eu não faria hoje, Me expor da mesma forma. Mas a minha linha de raciocínio continua a mesma, graças a Deus, Mas a forma de falar eu mudaria, porque eu fui ali, de repente, muito mal educado, fui muito incisivo. Em 16 de fevereiro de 2022, guarde bem essa data, saiu a sentença condenatória contra Eduardo Costa e a minha equipe de produção conseguiu a íntegra da decisão da juíza criminal, doutora Tânia Tereza Donati, que está aqui nas minhas mãos, só para você ter uma noção. São 8 páginas de sentença e você vai saber de tudo. Olha, só para a gente começar, a magistrada disse na sentença que a vítima, a partir do discurso de ódio praticado pelo cantor nas suas redes sociais, a Fernanda Lima
passou a ser alvo de ataques e ameaças. Olha o que aconteceu e o que nós descobrimos por causa da sentença criminal que ele foi condenado, que a minha equipe descobriu. Vamos lá. O pai da Fernanda Lima, que é um senhor de idade, o que aconteceu? Na época, ele ainda era vivo, pois, infelizmente, ele veio a falecer na época da Covid. O que aconteceu? O pai da Fernanda, quando estourou esse problema com o Eduardo Costa, ligou para a filha chorando. E ele indagava para ela por que ela estaria se envolvendo com política. E Fernanda respondeu, abre aspas, havia acabado de fazer um programa sobre as mulheres, sobre a representatividade, sobre acolhimento, que é algo que sempre a preocupou. Fernanda disse ao pai que a sua fala no programa não tinha qualquer conteúdo político. A juíza escreveu na sentença que Fernanda Lima contou que, abre aspas, trabalho há 25 anos na televisão e nunca tinha passado por uma situação como essa, que achou que foi um ataque pessoal, extremamente irresponsável, sem sentido e agressivo, que ele atacou a honra e a moral da depoente, causando uma exposição que jamais imaginou passar, até porque se expõe apenas profissionalmente e fala muito pouco de sua vida e que jamais usa sua vida pessoal para aparecer. Que isso gerou uma preocupação enorme de sua família, dos seus filhos, que chegaram a sair do Brasil por uns tempos. Ainda segundo a Fernanda Lima, eu vou te contar novamente o que está aqui, na sentença condenatória. Abre aspas. Um certo dia, quando estava na Avenida Paulista, quase foi atacada fisicamente, que ela entrava nos restaurantes e as pessoas citavam o nome dele, o nome do presidente, falavam sobre mamata e esse papo todo de política e de polarização. A juíza decidiu, em sua sentença criminal, presta atenção, abre aspas, não há dúvida de que Eduardo Costa, com suas palavras, atingiu a honra objetiva de Fernanda Lima, causando danos na sua imagem e transtornos para si e seus familiares. A pena aplicada contra o sertanejo Eduardo Costa foi de 8 meses de detenção e 26 dias multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena corporal, ou seja, ele tem que cumprir 8 meses de serviços à comunidade. Mas presta atenção, o que a minha equipe de produção descobriu. Outro problema veio à tona quando o cantor Eduardo Costa, condenado, não prestou serviços comunitários como determinava a sentença criminal. Aí, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o cantor Eduardo Costa justificasse o motivo dele não ter cumprido a pena de prestação de serviços comunitários pelo crime de difamação contra a apresentadora Fernanda Lima. Abre aspas. Por ora, intime-se o apenado pessoalmente, bem como a sua defesa técnica para justificarem as razões do descumprimento sob pena de conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. Cumpra-se a intimação pessoal do apenado, disse a decisão do 4º Juizado Especial Criminal do Rio, o GCRIM. A juíza determinou e o cantor teve prazo de 10 dias para responder. Caso o cantor não respondesse, a pena poderia ser convertida na prisão dele. Bom, vamos lá, quero te explicar o que aconteceu. O cantor Eduardo Costa entrou com um recurso na justiça para tentar evitar o cumprimento da sua pena de serviços comunitários. Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro chegou a solicitar a conversão da pena de prestação de serviço para a prisão do Eduardo Costa, devido à inércia do artista no cumprimento da decisão da Justiça Carioca. Bom, os advogados do Eduardo Costa protocolaram um agravo de execução, pedindo que a pena de serviços comunitários fosse substituída por uma pena pecuniária, ou seja,
ele quer pagar um dinheiro para substituir a prestação de serviços à comunidade. Mas o que será que a justiça decidiu? O cantor Eduardo Costa alega que na sua rotina de shows e viagens constantes o impede de cumprir a determinação da Justiça do Rio de Janeiro, já que ele reside em Minas Gerais. Bom, Eduardo Costa também argumentou que a exigência da Justiça não é razoável e que prejudicaria o seu convívio com a família dele. Segundo o cantor sertanejo, a carga horária dos serviços comunitários comprometeria seu tempo livre e exigiria um sacrifício incompatível com sua agenda profissional. O que será que a juíza decidiu? Mas a Justiça Carioca negou o pedido da defesa do cantor. A juíza, a doutora Maria Tereza Donati, do TJ do Rio de Janeiro, classificou os pedidos da defesa infundados e classificou como risível, abre aspas. Nenhum dos argumentos apontados pela defesa se sustenta e chega a ser cômica a alegação que o cumprimento da prestação de serviço comprometeria a subsistência do apenado e da sua família. Bom, no momento em que perdeu o recurso, Eduardo Costa, atualmente com 46 anos de idade, resolveu, é claro, cumprir a pena de prestação de serviço comunitário. O cantor sertanejo vai ter que trabalhar gratuitamente por uma entidade que presta assistência a pacientes de fibrose cística. A pena se estenderá por 8 meses e contempla a carga semanal de 7 horas. Mas Eduardo Costa ainda foi punido com ação indenizatória. Em 2023, a Justiça condenou Eduardo a pagar R$70 mil a Fernanda Lima por danos morais. Mas tem outra coisa que me incomoda muito e eu quero compartilhar com você que me assiste. Vamos lá. O crime praticado pelo cantor aconteceu em 2018. Veja, um delito fácil de apurar, pois Eduardo Costa fez prova contra ele mesmo em sua própria rede social e, portanto, ele não tinha como negar. Mas a demora do processo foi gigantesca. Se passaram mais de 6 anos e somente agora é que Eduardo Costa vai começar a cumprir a pena de prestação de serviço comunitário. Gente, nós estamos na era digital, nós estamos na era da inteligência artificial e a justiça brasileira continua lenta como uma tartaruga. Assim, fica muito difícil. Um caso super simples como esse, que eu acredito pela minha experiência, que 90 dias seria o tempo máximo para uma decisão judicial. Mas, como eu falei, demorou 6 longos anos. Entenda uma coisa, é isso que gera o sentimento de impunidade em nosso país. Rui Barbosa tem uma frase que eu adoro e que é a seguinte, abre aspas, a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Isso é a mais pura verdade. Justiça tardia, na minha opinião, promove, na verdade, uma avalanche de injustiça. Criminosos têm que ser julgados rapidamente, para que a sociedade ao redor daquele crime perceba a força da lei penal. E isso pode gerar o sentimento de punição e inibir que outras pessoas repitam esse mesmo ato lesivo. Bom, vamos lá. Agora que você já sabe tudo sobre o embate entre Eduardo Costa e Fernanda Lima, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gente, por que, na sua opinião, por que tanta gente tem destilado o seu veneno nas redes sociais? Na sua opinião, quem pratica discurso de ódio deveria ser preso ou prestar serviço à comunidade é o suficiente? E você que está me assistindo agora, você já foi ofendido de alguma maneira na internet ou até mesmo em grupo de WhatsApp de amigos e familiares? Como você se sentiu? Você tomou alguma providência jurídica contra o ofensor digital? Sim ou não?
Olha, eu estou aguardando os seus comentários, pois eu estou respondendo todo mundo, hein? Para fechar com chave de ouro, eu peço que você se inscreva agora no nosso canal Na Cena do Crime. Aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo e outros vídeos aqui do canal com as pessoas que você conhece e gostam de consumir histórias policiais reais.